Boa noite a todos mais uma vez. Com grande, realmente, alegria que nós estamos aqui para falar um pouco mais da Palavra de Deus. Gostoso de ver os irmãos. O irmão já mencionou na oração a ausência de alguns irmãos e alguns com o Covid, suspeitos, né? E algumas famílias mais. E nós devemos realmente estar em oração por eles, lembrando deles sem cessar, né? E mesmo porque isso não acabou, né, irmãos? A gente está no meio apenas, né, dessa situação. Deus pudesse dar toda a força, principalmente ao irmão João, né? O seu problema é ainda mais grave, né? Que a gente se lembrasse de orar por ele e que Deus pudesse lhe dar toda a paz nesse momento, né? Também pelos visitantes, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Eu estava dizendo para Camila que eu cobrei o esposo dela, trabalha comigo, né? E aí eu estava dizendo, olha, teu povo gosta de vir para a igreja, Camila era tão envolvida com a palavra, e por que você não puxa a fila? E ele até que parece que ficou animado. Aí eles vieram e ele não veio. Amanhã eu pego na orelha dele, tá bom? Pode ter certeza. Irmãos, sem mais, nós vamos passar a palavra. Eu dei título para esta mensagem, irmãos, objetivo definido, ou seja, nós precisamos ter objetivos definidos em nossas vidas. Isso faz parte do nosso cotidiano, nós precisamos estipular algumas coisas para a gente, né? Os jovens namoram, estudo, uma casa, enfim, é fácil da gente falar de um objetivo definido, né? Mas nessa noite nós vamos levá-lo um pouco mais para aquilo que Deus quer da gente, Deus estipulou para a gente. Então que Deus pudesse assim nos ajudar. Convido-vos a Gênesis capítulo 25. Já quero aproveitar e fazer uma propaganda. Se você está meio paradão de ler a Bíblia, comece, vamos começar. Eu estou fazendo isso novamente, passo a passo, e quando a gente vai encontrando algum recado que compete mesmo para a gente, não que as outras partes não competem, né? Mas às vezes tem algum assunto que é tão propício, né? Assim a gente então gosta de trazer. Mas eu quero convidar você para começar a ler as Escrituras. A gente fica mais sábio quando lê as Escrituras, irmãos. A gente tira um pouquinho do nosso pensamento, do pensamento dos homens, da nossa cabeça, e começamos a entrar no pensamento de Deus, não é? Então, é um convite que eu faço para você. Nós vamos no capítulo 25, do versículo 21 até o 34, mas nós vamos pulando algumas partes aqui. E eu gostaria de mostrar já desde o capítulo do versículo 21, porque eu penso que aqui tem um grande conselho para a nossa vida. O versículo 21 diz assim, olha: E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, eu quis trazer isso daqui, ele não está nem no nosso assunto necessariamente, mas como faz parte aqui dessa leitura, eu acho que é a primeira lição que nós levamos para a nossa casa nesse dia, sabe? A questão aqui, ela é séria, se você parar para pensar. Uma esposa que é estéril, ela não pode ter filhos. E o rogo desse homem, é isso que eu gostaria que a gente aprendesse mesmo. Nós precisamos recorrer a Deus sobre os assuntos da nossa vida, sejam quais forem eles, irmãos. Sabe? Isso deve ser uma prática nossa, como nós conversamos com os varões, com as esposas, com filhos, com amigos, com pessoas do trabalho. Isso deve ser o nosso envolvimento com Deus. A palavra que é usada aqui é: e Isaque orou insistentemente. Então não fala de pôr na mão de Deus e esquecer. Fala de um objetivo definido na vida deste homem para essa questão.
E para completar esta primeira parte, versículo 23, e ela concebeu, no versículo 21, e diz o 23, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ora, então nós estamos vendo uma insistência de oração, e uma mão de Deus que está aberta, irmãos. Sabe? Um ouvido de Deus que está atento ao nosso clamor. Olha, quem que não precisa de oração? O irmão já mencionou um problema grave que nós temos. Não passou ainda, nós já falamos aqui também. Vai continuar. Fora isso, o nosso cotidiano ele é cheio de questões que nós precisamos lançar na presença de Deus. Porque as mãos de Deus elas estão abertas. Nós não somos pentecostais, nós não pregamos fartura, prosperidade, riquezas, mas nós precisamos saber que nas mãos de Deus há socorro, favor naquilo que nós precisamos. Então essa é a primeira lição que eu acho que a gente tira daqui, para a gente realmente entrar no nosso assunto que eu gostaria mesmo de trazer para a gente. Há uma abundância nas mãos de Deus. Tem uma coisa também para a gente lembrar sobre isso. Nós somos grandes chorões, tá? Nós somos grandes chorões, quer dizer, nós lamentamos porque nós queremos alguma coisa, não aparece, a gente então começa a chorar. Eu coloquei que nós somos como Jonas, quando afasta da cidade de Nínive, para debaixo de uma aboboreira, e Deus seca aquela aboboreira, e ele reclama da aboboreira, porque era sombra para ele, mas não lembra de 250 mil pessoas que tinha naquela cidade. Então, nós somos assim às vezes, não é? Nós queremos mais, parece que só os outros que ganham, a gente está sempre olhando para o lado e não olha para a grande fartura que Deus nos dá. Eu acho que isso daí também compete isso. Então é colocar nas mãos de Deus sim, mas precisa saber que Deus nos dá abundantemente já, tá? Já é um favor constante da parte de Deus sobre nossas vidas. Irmãos, esta história aqui, como tantas outras que nós encontramos, são realmente uma fonte de ensino para a nossa vida, para que a gente seja cuidadoso e zeloso, tá? Guarda isso com você. Nós precisamos ser cuidadosos e zelosos com a vontade de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Então, esta é uma história que vai levar a gente a pensar nisso. Se a gente, falando ainda do nosso primeiro ponto, verso 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça. Isso aqui é importante, porque nós vamos aproveitar daqui a pouco. Perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Olha, quando eu disse que nós somos chorões, é preciso acrescentar esse versículo no meio, né? Ora, nós estamos vendo um homem aqui, conforme as Escrituras, que habitava em tendas. Nós estamos falando de simplicidade. Só que tem um propósito. Esse homem tinha um propósito. Nós vamos confirmar daqui a pouquinho o propósito que existia na sua vida. Ele tinha um objetivo definido na sua vida. Então esse habitar em tendas aqui faz parte de simplicidade da nossa vida. Independente do que Deus nos dá, a gente precisa ser contente com aquilo que Deus nos dá. E quando eu falo habitar em tendas, irmãos, nós não estamos falando de habitar em barraco, não, que a gente deve vender nossa casa bonita e habitar em barraco, tá? Numa choupana, né, como dizia lá no casebres antigos. Não é nada disso não. Nós estamos falando de simplicidade daquilo que Deus nos dá. Se Deus nos dá, por que é que nós vamos habitar debaixo de uma tenda? Não é?
mas é simplicidade de coração que nós estamos falando. Tendas representavam pessoas que não tinham morada fixa, porque a tenda era assim. Se você olhar na história aqui, foi assim, a viagem de Israel para Canaã foi assim, em tendas. Por quê? Porque amanhã desarma e sai fora de lugar. Abraão já era assim, né? Então, isso representava isso, que nós temos um destino para a nossa vida. Então, por isso que a tenda é importante a gente agregar junto com aquilo que nós estamos estudando nesta noite. Por quê? Porque nós não temos morada fixa. Às vezes nós fazemos da nossa vida moradas fixas. Parece que nós não vamos embora daqui nunca. E é mentira isso. O crente sabe muito bem disso. Nosso lugar não é aqui. É isso que nós aprendemos nas Escrituras, né? E então, quando nós olhamos para Jacó, já está falando de Jacó agora aqui. Ainda que falou do seu pai que acabou né, a mãe acabou de conceber e ter os meninos, que tinha uma nação no seu ventre, está falando de Jacó. O seu pai habitava em tendas. E o seu avô também. Olha aqui, vamos para Hebreus capítulo 11, para a gente poder ajuntar isso daqui com esta informação. Aos Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10, diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, por que é que eles faziam isso? Porque tinham um objetivo definido nas suas vidas. Eles estavam esperando essa terra de Canaã, mas muito mais do que isso, irmãos. É isso que é a lição para a nossa vida. Ter objetivo definido nisso. Nós vamos passar um tempo aqui, né, falando da Camilinha. A Camila era da idade desses daqui, esses dias aqui. Né? Olha só como que passa. Ela já é, daqui a pouco, do jeito que vai indo ali, já é avó. É rápido o tempo para a gente vai se enganando com as coisas desse mundo, mas eles não. Eles tinham um propósito definido, eles tinham um objetivo definido para suas vidas. E é isso que eu chamo cada um daqueles que estão aqui para isso. Nós precisamos ter um objetivo na nossa vida. Não é só acordar cedo, trabalhar e voltar de tarde bravo, porque as coisas às vezes não dão certo. Nós vamos ver que as coisas às vezes não dão certo no nosso estudo hoje. Não, nós temos algo muito mais importante do que isso. É isso que nós precisamos guardar como lição. Tá certo, irmãos? Bom, o restante da história, nós vamos falar mais sobre este objetivo definido a partir do verso 29. Nós vamos ler de uma vez aqui para você ver. Veja só o que diz a palavra de Deus. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, vamos rever os fatos. Lembra que nós falamos de um perito de caça lá atrás?
versículo 27, se não me falha a memória, eu já estou na outra página aqui. Já viu dizer que um dia da caça, outro dia do caçador? Foi mais ou menos isso que aconteceu. O perito de caça, o grande caçador, saiu para caçar e não conseguiu pegar nada. Ele não foi bem sucedido naquilo que ele foi fazer. Não parece com as nossas vidas? Não é assim nossas vidas, irmãos? Nós já estamos aqui, hoje é domingo e nós já estamos aqui pensando, bom, amanhã vai ser, eu vou ter que sair cedo, vou ter que, enfim, cada um tem o seu cotidiano, bem definido, mas às vezes não é assim que saem as coisas. Nós corremos, a história desses que nós estudamos, que nós vamos estudar, é a nossa vida, sabe? É a nossa vida. Acontece muitas vezes com a gente. Nossa vida está cheia dessa realidade. E por muitos motivos que nos ocorrem durante o dia, durante a nossa vida, nós também nos sentimos no direito de fazer algo errado. Sabe, já percebeu que é assim a nossa vida? O nosso pecado, mas acontece por conta dessas coisas. Porque nós desgostamos com alguma coisa que então nós fazemos uma outra errada também, para poder como que compensar algo que não saiu certo. É isso aqui que eu estou falando para você. As coisas às vezes não saem como a gente quer, e por muitos motivos nós nos sentimos no direito de fazer algo errado. Os jovens, o pai não deixou, por isso eu vou fazer tal coisa. Só um exemplo. Já viu pessoas, quando alguém por acaso mata alguém, que é muito mais grave? Por que você fez? Ele me... jogando culpa em outras coisas. É só para você lembrar que é assim que procede a nossa vida, irmãos. Nós revidamos, né? É revidar. Não é assim que a gente costuma fazer? Por conta de uma coisa, nós revidamos. A graça de Deus sobre nossa vida é maravilhosa. E nós deveríamos dizer um amém para isso, amém? Mas nós somos terríveis, hein? Nós somos terríveis. Olha, nós somos difíceis de mexer, viu? As concupiscências da nossa carne, irmãos, nosso coração que às vezes ainda é duro, ele nos incentiva, sabe? A como que revidar. Parece que nos dá o direito da gente errar também. É como aquele exemplo do cabra que matou o outro que a gente comentou aqui. Por que fez? Porque ele me xingou. Porque primeiro ele... E aí eu... Você está entendendo? E Satanás é como Jacó. Quer fazer a coisa errada? Ixi, é só falar com ele, ele facilita. Você viu o que Jacó fez? O homem chegou cansado, o homem chegou com fome, e o homem, não, então vamos aqui, vamos fazer um negócio. Você jura primeiro isso aqui, primeiro vamos fazer assim. Satanás é assim, irmãos, ele facilita, como Jacó fez aqui. O verso 29 nosso diz que ele estava cansado. Olha aqui, e estava ele cansado. O cansaço é um grande influenciador para o desânimo, para a gente perder o foco do nosso objetivo definido.
O cansaço traz fraqueza para a gente, não é assim? Eu vou sentar, porque eu estou numa canseira. Pois é. É como se estivesse entregando, né? É como se estivesse entregando, irmãos. Mas nós não podemos jogar a toalha, irmãos. Esse jogar a toalha, isso aqui é antigo, né? Antigamente eu acho que era no boxe. Que quando o cabra estava apanhando demais, o próprio treinador jogava a toalha, que era para dizer, acabou, não, o meu atleta está sem condição, né? Jogar a toalha. Nada deve ser motivo para a gente jogar a toalha, nem o cansaço, nem a fadiga, nem a luta, nem a labuta que nós temos na nossa vida deve ser motivo para a gente dizer, não, desanimei, vou parar, não quero mais, estou cansado. Sabe? Consegue entender? Nada deve ser motivo para a gente parar. Precisamos continuar, Deus chamou a gente para a gente continuar. Verso 30 e 32, ele mais uma vez diz isso. Estou cansado no 30. Estou a ponto de morrer, versículo 32. Percebeu aqui? Mas quem é que disse que é assim que funciona, irmãos? Você já viu alguém morrer de fome, filho? Ele já viu, tá certo, a gente vê por aí, né? Mas numa casa onde tem alimento, onde o papai tem alimento, onde o papai é rico, vamos pensar assim? Por acaso Esaú não tinha os seus pais ricos? Eles receberam toda a herança de Abraão. E outra coisa, hein, irmão Donizete? Como que a gente chega na casa de um irmão e não ganha um prato de comida? É certo que hoje está mais, né? Não cozinhamos, hein, rapaz? Vai fazer o quê, não é? Estou cansado a ponto de morrer e por isso então entrego os pontos. Consegue entender, irmãos? O que é que nós estamos querendo falar? Vamos desprezar a graça de Deus em algum momento da nossa vida? Porque alguma coisa sai da maneira que a gente não quer, a gente então vai entregar os pontos? Então nós não temos um objetivo definido. Nunca tivemos. Como nós somos fracos. E como nós cometemos tantas besteiras na nossa vida. Tudo dentro desse contexto que nós já estudamos. Nós vamos perder a comunhão com o Senhor, porque algo não dá certo para a gente? É isso que nós vamos fazer? Às vezes é isso que a gente faz. Parece que a gente começa a ter direito, né? Quando as coisas não dão errados. Desde a nossa oração para com Deus, irmãos, que Deus não responde, a gente, vou parar de orar. Eu desanimei. Se Ele não quer me ouvir, então eu também não vou ouvir Ele. Olha, isso é muito fácil da gente entender nas nossas vidas. O que eu quero dizer é que as consequências foram desastrosas para Esaú, porque perdeu a graça. É isso que eu quero dizer. Depois você leia o restante dessa história para você ver. Tá? Nós não vamos ler, hoje não. Mas leia você, para você ver o restante disso daqui. Até que ponto chegou as coisas aqui. Verso 31, irmãos, diz assim, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. A proposta de Jacó aqui deve ser observada com muito zelo por nós. Ora, vamos analisar isto.
vende-me. Ora, se eu compro, acabou, você não tem mais. Não é assim? A gente deve perceber isso. Quando a gente se aparta, acabou, hein? Essa proposta de Jacó, a gente deve cuidar dela. Quando a gente desperdiça a graça de Deus, irmãos, pode ser para sempre, não sei. Pode ser para sempre. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom demais para a gente, mas a disciplina de Deus pode ser doída sobre a gente. Quando a gente perde essa graça pelo meio do caminho. A disciplina de Deus, além de doída, ela pode ser longa. A disciplina de Deus pode ser para sempre, por que não? Por isso a gente não pode tirar os nossos olhos dos objetivos definidos que nós temos para a nossa vida. Não podemos dar o luxo de perder isso pelo meio do caminho. Para Esaú foi assim que ocorreu. Talvez a gente pense, mas lá atrás o Senhor Deus já tinha dito, né? Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Você já perguntou por quê? Vai saber se não é por conta da desobediência dele. Vai saber se não for por conta da desobediência dele. Irmãos, vejamos essa sequência do verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você viu a sequência? Comeu, bebeu, levantou e saiu. Ou seja, ele fez tudo que não devia. Não no sentido de comer, porque ele está com fome. Não no sentido de comer necessariamente. Ora, se você está com fome, mas no desprezo, a Bíblia continua dizendo, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Não houve preocupação da parte dele para dizer, meu irmão, não, isso daí é de Deus. Essa primogenitura era um presente que Deus havia dado ao primogênito. Foi assim que Deus estipulou. Ora, você está fazendo errado ao que Deus estipulou. Não, se você não tem comida, eu vou atrás do papai, da mamãe, sei lá, entendeu? Não sei a distância, provavelmente não era perto. Mas não há preocupação nas suas atitudes. Alguém vai dizer, mas ele está com fome, né? Ele deveria ficar sem comer? Não. Ele não deveria. Até que enfim eu te matei, mosquito. Mas estava nojento, hein? Ele não deveria ter desprezado a graça que era de Deus para o primogênito. É isso que ele não deveria ter feito. Ele deveria ter pesado, o que isso vai me custar? Por conta de um prato de comida? E por conta de não ter um objetivo definido, ele pagou esse alto custo. Irmãos, nós estamos falando de completo descaso. Completo descaso, inconsequente com coisa séria das nossas vidas. Não podemos ser assim. Nós temos um objetivo bem definido em nossas vidas e nós não podemos ser assim, tratar com descaso a obra de Deus.
o servir a Deus, o nosso testemunho aí fora, enfim. Não, nós precisamos zelar e cuidar. E ele joga fora o que era mais precioso. Então esse é o assunto. Se eu perguntar o que é precioso para você, talvez você enumere seu carro, sua herança, seu dinheiro, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da graça de Deus que nos é dada em Cristo Jesus, que foi nos dada em Cristo Jesus com um pagamento que não é qualquer pagamento, qualquer dinheiro, né, que ora perde o valor, ora está em alta, não. É o precioso sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz para nos libertar, para nos livrar dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Se a gente não aceitar esse Cristo e obedecê-lo e ser zeloso com Ele, ora, acabou a graça veio e nós não queremos. Consegue entender? Talvez alguém diga, mas não pode se arrepender? Pode, deve se arrepender. Precisa se arrepender. Nós não falamos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus continua nos lançando, como se estivesse passando com um carro e lançando a graça e o favor para nós, nas nossas vidas. Às vezes a gente passa por alguma tribulação, mas o que nós podemos olhar nas nossas vidas, hoje eu estava me lembrando, nós demos graças na hora do nosso almoço, e eu me lembrei de dizer isso, obrigado Senhor, porque este é um favor maravilhoso que o Senhor nos dá, e nos dá a todos. Irmãos, nós estamos numa fartura que não acaba mais. Uma coisa lá em casa está brabo, mas você pode ver, se falar vamos fazer churrasco na segunda, cada um compra lá um tanto e nós vamos fazer churrasco na segunda, não tem impedimento, a graça de Deus, a bondade de Deus, isso é favores no meio desse caminho árduo que nós temos. Vamos nós perdermos isso? Nós estávamos aqui conversando na sexta-feira, eu, Tiago e Arthur, e na nossa conversa eu lembrei de falar de uma estatística. E eu disse, olha, eu estou falando de estatística, não estou falando do que eu penso. Veja os jovens que foram embora da igreja, irmãos. Não voltam mais. Vai voltar? Não, tomara. Deus, é a nossa oração. Então, tem que se arrepender? Não pode se arrepender? Pode, deve, mas veja a estatística. Nós éramos 10 para mais. Não estou falando de conversão, irmãos, estou falando de estar na igreja, porque a Bíblia diz que o ouvir da palavra é que gera fé no coração do homem. Então, se pararam de ouvir, você está entendendo? Às vezes não são convertidos, nós não vamos culpá-los por conta disso. Mas o afastar ficou difícil porque não querem vir para ouvir o conselho de Deus. Entende? Aos Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17, irmãos, diz assim a palavra de Deus: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Percebe como que é o negócio? Não podemos desprezar. Nós temos um objetivo definido em nossas vidas. Aqui a Bíblia diz fornicador e profano. E, bom, ambas as situações são ofensas diante de Deus. Pronto, acabou. E elas devem ser evitadas em nossas vidas. Por quê? Porque tira o relacionamento com Deus. Foi isso que aconteceu na vida dele, né? Tanto quanto outros tantos pecados, irmãos. Tanto quanto outros tantos pecados. Mas para satisfazer o seu apetite carnal, não era assim? Para satisfazer o seu apetite, eu não estou falando de fornicador ou de profano, mas estou falando da questão que nós estudamos. É uma questão da carne. Para satisfazer a sua carne, ele perdeu o seu direito, ele entregou de mão beijada, conforme a gente costuma dizer, o seu direito. E isto tem um custo. E isso tem um custo. Aqui ele é citado como um aviso para a gente. Olha o 16, e ninguém seja... Quer dizer, não façam isto. Não dê lugar à carne, não deixe a carne passar na frente. Toda vez que ela faz isso, nós caímos pelo chão, Satanás sapateia em cima da gente. E o Senhor Deus se desgosta. Sempre há uma possibilidade da gente satisfazer a carne. Não é assim que nós comentamos no começo? Porque ele foi falar e eu falei mais. Porque minha esposa deu trabalho, por isso que eu fiz isso. E mulher com o homem, e vai assim. Sempre há uma possibilidade da gente satisfazer a nossa carne, porque a carne é forte em nós. Os olhos, enfim, todo o corpo. E com isso a gente anula o nosso testemunho. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Esaú fez uma escolha muito triste, mas a tristeza que nós vimos, nós ainda vamos lá dar mais uma passadinha em Gênesis, mas a tristeza que veio sobre Esaú não foi a tristeza do arrependimento. Foi a tristeza porque perdeu a bênção. Isso foi um choque para ele. Entendeu? Quando há a tristeza do arrependimento, está feito. É isso que precisa ocorrer. Você viu aqui a leitura? Porque 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Olha, era uma tristeza de autopiedade, porque ele era o primogênito. Era uma tristeza porque, pelo menos num comentário que eu li, né? O primogênito levava metade da herança do seu pai e a outra metade dividia com os irmãos. Mas se eles são dois, olha, precisava disso. Só por ser um exemplo, se for isso mesmo.
Essa tristeza, irmãos, não produz arrependimento no coração, por isso não serve. Porque isso, porque aquilo, não, isso não serve diante de Deus. Gênesis, vocês já mudaram, mas nós vamos para Gênesis capítulo 27, para a gente falar desse choro dele. Gênesis 27, verso 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, se você aqui for ler, ele está confirmando, que o pai está dizendo, não, uma bênção é uma só, não tem duas. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Ele está angustiado, porque o que ele fez foi errado. 37. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que o tenho posto por senhor sobre ti. Agora é ele, não você mais. E todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. E de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? 38. E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Por isso, irmãos, que a gente, depois de ter um objetivo definido, a gente não tira mais os olhos dele, porque eles são eternos, nós não podemos perder. As lágrimas de Esaú foram muitas e amargas, e nós também podemos colher tristezas por conta das nossas decisões. Perder o testemunho por causa de um momento de satisfação apenas. A admoestação que fica para a gente nesta noite é para que o Senhor nos faça ver claramente os nossos objetivos. O nosso principal objetivo para a igreja é um dia estar na presença de Deus. Nada pode tirar o nosso foco disto. E para você que nos visita nesta noite, é desejar isso também no seu coração. É procurar a Cristo, que é o único que faz essa ligação, é o único que derrama essa graça, essa bênção maravilhosa nas nossas vidas, para a gente olhar para mais do que essa vidinha que nós temos aqui. E que o Senhor nos dê um coração verdadeiro, que se arrepende verdadeiramente todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.